50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Como introdução dessa mensagem, um texto, acredito que conhecido pela maioria aqui presente, Jesus ele é convidado por um fariseu, ele é instigado, ele é com insistência convidado para comer em sua casa, para entrar em sua casa. Havia um costume da época de que se eu convidasse alguém para a minha casa e quisesse dar honra àquela pessoa, se eu quisesse honrar aquela pessoa, toda casa de um judeu tinha uma fragrância própria, algum líquido com cheiro típico. Então, eu, para honrar aquele meu convidado, eu derramaria aquele perfume, aquele unguento, aquele líquido da minha casa, na cabeça daquele convidado. E essa mensagem eu passaria para todos os que estavam à minha volta, de que a honra que eu tenho como homem daquela casa, eu estaria também transferindo para o meu convidado. Então, meus filhos, minha esposa, meus convidados, minha parentela, todos deveriam respeitar o meu convidado como me respeitavam. E vimos aqui que não foi assim que aconteceu com o fariseu na pessoa de Jesus. Havia também uma tradição na época de que, ao cumprimentar alguém querido, alguém amado, eu cumprimentava com um beijo no rosto, era o ósculo santo. Ainda não praticamos muito isso aqui, mas os argentinos fazem até com um beijo na boca, em alguns casos, né? Imagine você evangelizando num país onde a tradição é um cumprimento com um beijo labial. Imagina alguém agradecido pela sua mensagem, vai lá e te taca ali um beijo, é uma tradição. Tive um professor que certa feita estava em um país onde as pessoas se cumprimentavam com selinhos, não me lembro agora qual o país, e ele contou que acabou de ministrar, e ele sentou no púlpito, e um irmão de 2 metros de altura, 2 metros de largura, veio em sua direção, e ele pensou, não acredito que isso está acontecendo comigo, ele vai me dar um beijo, e eu não vou conseguir fugir. E ele estava sentado no banco, ele orando, Senhor, me liberte disso, me livre disso, em nome de Jesus, me livre disso, a tradição daqui não é minha tradição. E quando aquele irmão gigante veio abraçá-lo para dar um beijo na sua boca, ele sentado estava, ele abraçou para a cintura do irmão assim, colou o seu rosto na barriga do irmão, falou, Deus te abençoe, meu irmão. Então, e o irmão beijando a cabeça dele aqui em cima. Ele, me livrei de um beijo na boca. Tradições, costumes de povos, enfim. Então, naquela época existiam muitos costumes. E Jesus ele não foi honrado como deveria na casa de Simão, o fariseu. Ainda como introdução dessa mensagem, a honra que Simão não deu a Jesus, uma mulher pecadora, ela faz tudo aquilo que Simão não fez. Ela tem a informação de que Jesus está naquela casa, ela pega aquilo que tem mais precioso na sua casa, um vaso de alabastro, irmãos, para quem não sabe, ele era utilizado para guardar líquidos valiosos. Ninguém guardava líquidos de pouco valor num vaso de alabastro. E vou explicar o porquê. Se a pessoa transportava um vaso de alabastro, provavelmente ela tinha recurso financeiro, porque naquele vaso, aquele vaso era utilizado para guardar líquidos preciosos. Pensa no perfume caro aí que vocês usam, irmãos. Aquele perfume mais caro que você usa seria transportado ou guardado no vaso de alabastro. O dos homens, Avon, não, Avon era qualquer tipo de vaso. Mas aqueles importados que vocês compram, irmãs, era no vaso de alabastro.
Então, e por que era transportado? Por que ele era armazenado? Os líquidos valiosos eram armazenados num vaso de alabastro? Porque eles não tinham tampa rosqueada. Algumas características do vaso de alabastro que nós precisamos saber para valorizarmos a atitude dessa mulher. Primeiro, tudo que era armazenado num vaso de alabastro era valioso, era de grande valor financeiro. Segundo, o vaso de alabastro ele era translúcido, ou seja, todo o olho humano conseguia ver o que tinha dentro. Não havia uma escuridão, um vaso preto, um vaso escuro, tampando o líquido. Ao ver o que tinha dentro do vaso, eu sabia se era líquido um verde, um líquido rosa, um vermelho, era transparente, o vaso era transparente. Em terceiro lugar, e mais importante, não era uma tampa rosqueada. Para se usar o líquido que havia dentro do vaso, eu precisava quebrar o vaso e usá-lo totalmente. O que essa mulher fez com Jesus, irmãos? Ela pegou o que havia de mais valioso na sua casa, ela levou até Jesus, ela quebrou aquele vaso por inteiro e derramou isso aos pés de Jesus. A adoração daquela mulher não foi parcial, a adoração daquela mulher não foi o que sobrou dela, a adoração daquela mulher não foi 10%, a adoração daquela mulher foi total, integral. Tudo que ela tinha de mais valioso, ela entregou aos pés de Jesus. Uau, merecia, né? Se eu fosse um pregador moderno, eu falaria, uau. Se eu fosse de alguma church da vida, eu falaria assim. Então, esse é o pano de fundo dessa mensagem. Uma outra característica importante dessa mulher que vocês precisam saber. No texto que nós lemos, nas nossas versões, diz que, eu li várias versões, várias. Ela fala que era uma mulher, deixa eu ver aqui o texto, o versículo. Este uma mulher da cidade, uma pecadora. Na maioria das versões, nossa em português, fala assim. Mas existe uma versão árabe, ou seja, oriental, mais próxima lá do local que aconteceu a situação, que a versão fala o seguinte, ó. Eis que uma mulher pecadora na cidade. Muda o sentido. Uma mulher pecadora da cidade era uma mulher comum, né? Mas a versão árabe diz que ela era pecadora na cidade. O que isso quer dizer? Que o seu pecado era conhecido por todo o povo. Faz sentido porque quando o fariseu olha e fala assim, ó, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem era essa mulher. Porque todos nós sabemos o que ela faz. Provavelmente, qual era o pecado dela, meus irmãos? Provavelmente, ela era uma meretriz, uma prostituta, que todo o olho via. Todo mundo sabia, naquele ponto, naquele horário, naqueles dias, essa mulher se prostituía. Então, essa pecadora, ela era pecadora naquela cidade, ao conhecimento de todos. Ok? Então, essas informações nós precisamos ter em mente para entendermos todo esse contexto dessa situação. Uma mulher que tinha o seu pecado conhecido, sabe que Jesus está na casa de um fariseu, pega aquilo que tem de mais valioso e derrama totalmente. Mais um detalhe. Ela, como mulher, não poderia chegar na presença de um mestre sem esse mestre chamá-la, sem ser convidada. Ela ignora tudo isso, ignora a tradição local, ela ignora os costumes locais, ela vai na presença de um homem, mesmo que por trás, ela se ajoelha e ela se entrega totalmente. O que eu quero dizer com esse pano de fundo nessa introdução? Primeiro ponto uma lição, e aqui, irmãos, não espere de mim nessa manhã pregar algo inédito para vocês, porque sempre, como eu digo, estamos em 2024, se alguém pregar algo inédito para você, desconfie que é uma heresia. Então eu vou aqui trazer luz às verdades que você já conhece. Eu quero pensar 3 verdades nesse contexto aqui, dessa situação, para que nós reflitamos nessa manhã e saiamos daqui alimentados. Primeiro ponto, o reconhecimento da pecaminosidade. Versículo 37 e 38, que nós lemos, vai dizer que uma pecadora, sabendo que Jesus estava na mesa de um fariseu, ela leva o seu vaso de alabastro com unguento, e entrando por detrás dele, aos seus pés, chorando. É muito comum nós escutarmos uma mensagem impactante, fervorosa, pentecostal, e chorarmos desde aquela mensagem. Mas essa mulher não ouviu nada de Jesus, ela não ouviu uma mensagem impactante, ela não ouviu a mensagem que rasgou o seu coração,
Ela simplesmente ouviu que Jesus estava na casa do fariseu, reconheceu a sua situação pecaminosa e chorou aos pés de Jesus. Ela reconheceu o seu estado. Ela sabia que o que ela fazia não era correto. Ela fazia que aquilo que ela fazia denegria a sua imagem, perante a sociedade. Ela sabia que o seu pecado existia e ela nunca ocultou isso. Ela nunca se justificou. Mas o que eu faço? Mas fulano também faz. Mas que ciclano também. Mas eu vou lá para quê se o fariseu também é pecador? Reconhecimento da pecaminosidade. A mulher, ela reconhece a sua condição de pecadora e ela reconhece que ela necessita de um perdão. E ela vai buscar aos pés do único digno, do único capaz de perdoá-la. Ela não se preocupou com o que os outros pensavam, porque certamente, se essa versão hebraica está correta, se ela sendo uma prostituta, certamente ela sabia que ia sofrer julgamentos, mas isso não foi capaz de impedi-la de chegar aos pés de Jesus. Assim como nós, eu falei hoje na aula dominical, amanhã, quando eu adentrar ao céu, quando nós adentrarmos ao céu, o diabo vai olhar assim, fonte da minha cabeça, vai falar assim: Deus, o Anderson não poderia estar aí, porque ele tem uma lista enorme de pecados. Está aqui, eu tenho tudo anotado aqui dos pecados dele. A lista vai ser grande, Jonathan. Se eu viver mais anos aqui nessa terra, vai aumentar a lista, né? Com certeza. E ele vai jogar aquele rolo assim, infinito de pecados. Aí Deus vai falar assim: certamente com esses pecados aí, ele não poderia entrar aqui, mas ele foi lavado no sangue do meu filho. E aí, a minha habitação no céu não é condicionada ao que eu fiz, mas ela é condicionada ao que Jesus fez. Ele pagou o preço. E aí, eu não vou me preocupar hoje, mesmo não estando no céu aqui, mas mesmo vivendo aqui na terra, eu não me preocupo mais com os apontamentos. Porque certamente eu tenho pecados, e vocês têm pecados também, que nós não nos orgulhamos deles. E certamente, eu vou falar uma coisa que já aconteceu com você, e porque já aconteceu comigo, o diabo já nos acusou desses pecados. Ele já colocou na nossa mente: você não é digno de subir naquele púlpito, você não é digno de dirigir aquele culto, você não é digno de ministrar aquele louvor, você não é digno de orar ao Senhor, ao teu Deus, você não é digno porque você é pecador. E aí essa é a função dele, porque ele é um acusador, mas ao mesmo tempo que ele é um acusador, ele é um pai da mentira. Quando ele fala que você não é digno, que eu não sou digno, ele está mentindo, porque nós somos dignos em Cristo Jesus, de orarmos, de louvarmos, de entrarmos na presença do Pai. Aquela mulher, perante a sociedade, era uma indigna, era impura, mas isso não impediu que ela chegasse aos pés de Jesus. A acusação dos povos, a acusação dos seus contemporâneos, não impediu que ela se deitasse e se jogasse aos pés de Jesus. Nada que eu e você façamos pode nos impedir de adorar ao nosso Cristo. Amém? E qual é outra lição que ela nos dá? Nesse reconhecimento da sua situação pecaminosa, ela nos mostra a importância de um arrependimento genuíno. Porque, irmãos, um choro, lágrimas, podem me enganar. Certamente você já foi enganado por um choro, criança, por exemplo, né, que chora para enganar os pais por alguma coisa. Eu tenho um colega no meu trabalho que é muito engraçado, ele consegue chorar contigo assim, eu falo com ele assim: Antônio, chora aí. Aí ele começa a forçar assim, a lágrima desce. É incrível. E aí, às vezes, quando eu não estou dentro de um contexto da conversa, que eu chego e o vejo chorando, eu fico na dúvida. E aí, é o ator ou é uma situação que aconteceu que deixou ele triste? Porque tem pessoas que têm facilidade para chorar. Homem, normalmente, tem dificuldade de chorar. Homens, normalmente, têm dificuldade de chorar. Mas, diante do Senhor, acredito que até aquele coração mais duro, né? Enfim, eu me lembro que quando eu estava no velório do meu pai, as pessoas achavam que eu estava: nossa, o Anderson está tão firme, está tão seguro, as pessoas falando, né? Nossa, o Anderson está tão firme. Aí eu aprendi uma frase, né? Seja o homem mais forte no velório do seu pai. Eu tinha que passar isso para todos que estavam ali. Mas, no entanto, eu tive um momento de luto também, de dor, chorei também. Mas diante do Senhor, esse coração aqui duro de pedra, não consegue se aguentar. E aí, o arrependimento daquela mulher, ela poderia ser, para aqueles que estavam à volta, um teatro, uma peça teatral. Ontem mesmo estava ganhando dinheiro ali no ponto, e agora está aqui chorando. Poderia ser julgada dessa forma.
Talvez, se eu estivesse naquela refeição, naquela mesa, talvez eu seria um dos apontadores. Será que se arrependeu mesmo? Será que é de verdade? Mas quando a atitude, a reação de Jesus ao ato daquela mulher, nos mostra que o arrependimento dela foi genuíno, foi sincero, foi verdadeiro. E aí, isso nos mostra que ninguém consegue enganar a Deus. A gente pode enganar o nosso irmão, a nossa irmã, o pregador, o pastor, mas um arrependimento genuíno é aquilo que alegra o coração de Deus, que move o coração de Deus. O coração quebrantado move o coração de Deus. Então ela nos ensina que para que nós nos acheguemos à presença dEle, é somente com sinceridade de coração. E muitas vezes nós podemos ser igual Simão, julgando, é minha? Posso usar? Às vezes a gente se comporta igual Simão. Será que fulano realmente se arrependeu? Será que realmente se converteu? Queridos, Deus sabe. Deus sabe. E eu tenho certeza que a reação de Deus a uma conversão, a um choro, é a comprovação de que foi sincero aquela conversão. Mas para nós, o ensinamento fica para nós, é que nós, se ainda não fizemos, nos arrependamos com sinceridade diante de Deus. Que nós reconheçamos nossas próprias falhas e que elas não sejam um empecilho para que nós adentremos a presença do Senhor. Que as nossas falhas, os nossos erros, nossos pecados não sejam um impedimento, sabendo que com arrependimento genuíno, Ele vai receber o nosso louvor, a nossa adoração, assim como recebeu dessa mulher. Aí, esse reconhecimento de pecaminosidade também nos traz a verdade de que todo ser humano precisa se arrepender. Todos nós, nascidos de Adão. E aí eu brinquei na escola dominical, alguém aqui não é descendente de Adão? Se manifeste. Ninguém se manifestou, então acredito que todos nós viemos de Adão. Se alguém veio de um outro ser, você não é adâmico, mas acredito que a maioria sejamos descendentes de Adão. Então todos nós carecemos da misericórdia do Senhor, todos nós precisamos nos arrepender, todos nós precisamos buscar o perdão de Deus, porque sem isso a gente não vai conseguir a salvação, sem isso nós não vamos conseguir habitar no céu. E isso independe da gravidade do pecado, seja ele pequeno. E aí, quem é que faz essa hierarquização de pecados? É o homem. O homem hierarquiza o pecado, né? Esse aqui é um pecado de baixa patente, esse aqui é de alta, esse aqui é grave. O homem faz isso. Até porque nós medimos muito pela consequência do ato, né? Se o pecado trouxe uma consequência drástica, a gente fala que ele é muito grave. Mas se o pecado, de repente, trouxe uma consequência pequena, a gente acha que ele não é grave. Mas o pecado nos afasta de Deus. Então, seja ele, na sua mente, pequeno ou grande, ele te afastou de Deus. E você, assim como eu, somos carecedores do perdão de Deus. Devemos buscar isso todos os dias. É isso que compete a nós fazer em relação à salvação, é buscar o arrependimento. Porque o ato salvífico já foi feito por Cristo, não precisamos fazer mais. A gente precisa se matar ou se torturar, nos autoflagelar, porque o sacrifício dele foi perfeito. O que nós precisamos é buscar o arrependimento. E com esse arrependimento, buscarmos uma vida de obediência, de melhoria constante. É isso que compete a nós fazermos. E eu acredito que essa mulher, há 2000 anos atrás, ela entendeu isso. Ela reconheceu, o primeiro ponto dessa mensagem, ela reconheceu a sua pecaminosidade. Ela reconheceu que o estado que ela estava afastando-a de Deus, deixando ela longe de Deus. E aí ela busca esse arrependimento genuíno. Uma segunda verdade, o segundo ponto que eu quero tirar dessa mensagem, é que o amor, ele responde ao perdão. O amor de Deus, é Ele que responde a essa ação de busca pelo arrependimento, pelo perdão. Em Lucas, nesse texto que nós lemos, 44 e diante, fala assim, ó: e voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: veste essa mulher, tu vê essa mulher? Eu entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés, porque naquela época se andava a pé, não tínhamos carros luxuosos como tem hoje, né? Então Jesus certamente andava muito, e a poeira do chão batido, não era asfalto, sujava os pés. Então toda vez que eu recebia alguma visita, existia a tradição do lava-pés. Isso era tudo questão de honraria para a visita. E Jesus falou assim, ó, tá vendo, você não me deu água para lavar os pés. Mas essa mulher
com lágrimas, lavou meus cabelos, lavou meus pés e enxugou os seus cabelos. Irmãos, olha só, eu vou falar uma coisa aqui, que a gente fala muito em seminário, né? A gente pode falar essas liberdades em seminário. Quando você andava em rua de chão batido, quem aqui é de interior vai saber o que eu estou falando. Os animais passavam naquelas ruas. E os animais não usam banheiro, né? Eles faziam a sua necessidade no caminho. E aquelas pessoas pisavam sobre as necessidades deixadas pelo cavalo, pelos bois. Então, como é que ficava um pé de uma pessoa que andava quilômetros de distância, numa rua de terra batida, com fezes de boi, de vaca? Ficava um pé agradável, irmã Fátima? Não ficava um pé agradável. Aquela mulher olhou perto de Jesus e só conseguiu olhar o seu pecado. Ela só conseguiu olhar para dentro de si. Ela ignorou tudo que vocês imaginarem. Poeira, cheiro, sujeira, esterco, tudo. Ela lavou com lágrimas e enxugou com seus cabelos. E vocês conseguem imaginar a aflição daquela mulher? A dor que ela carregava, a culpa que ela carregava? Irmãos, vamos voltar um dia antes a esse ato. Como estava o coração dessa mulher quando ela se deitava na cama com o cliente dela? Uau. O que essa mulher sofreu? E é isso que o pecado faz em nós. Ele nos tritura, ele nos amassa, nos destrói, nos coloca como desgraçados. Assim somos sem Cristo. Um desgraçado, alguém sem a graça de Cristo, miserável. Eu não consigo imaginar a dor que essa mulher sentia antes desse encontro, porque toda a ação dela nos remete a uma vida de sofrimento, uma vida de tristeza. Aquela mulher devia chorar diuturnamente, ela devia ter vergonha da situação dela. Assim somos nós, como essa mulher, quando nós não estamos em Cristo Jesus. Todos carecemos do seu perdão, todos precisamos nos arrepender, e a todo coração arrependido, o amor de Deus responde. Ele se encanta, ele não rejeita, e ele se lança a esse coração. Jesus dá essa lição de moral em Simão, um fariseu. Eu entrei aqui, tu não me lavaste os pés, tu não me deste um beijo no rosto, você não derramou o óleo na minha cabeça. E olha o que essa mulher está fazendo por mim. E aí Jesus conta uma parábola de 2 devedores, para ilustrar a diferença entre quem reconhece a sua dívida e quem não reconhece. Porque certamente aquele fariseu se achava acima de qualquer pessoa. Eu sou um doutor da lei, eu não tenho pecado, eu sou um exemplo de pessoa. Eu sou o pregador da quinta... Qual é o nome daquela vigília famosa aqui? Eu sou um pregador do Bom Samaritano. Eu cobro 4 mil reais por mês, eu sou acima de qualquer pessoa. Para pregar, né? 4 mil reais para pregação. Eu vou cobrar um cachê agora, Jonathan, tá? Não, porque quando você julga alguém, olha, pensa só, irmãos, tem um livro do pastor Jonas Madureira, eu recomendo ele sempre. Inteligência humilhada. Inteligência humilhada, grava isso. Irmãos, toda vez que você reconhece o que Cristo fez por você, isso não é para trazer soberba, isso não te traz engrandecimento, isso te humilha, isso tem que te quebrantar, porque olha só, o que ele fez era porque eu não conseguiria fazer. Se ele fez, é porque eu não sou capaz de fazer. Então, eu lembro de uma situação onde o grupo de jovens se deparou com uma doutrina teológica que falava que uma vez salvo para sempre. E eu não vou entrar nesse debate, não quero entrar nesse debate, mas olha o que aconteceu nesse grupo de jovens. Eles ficaram soberbos. Eu sou salvo. E aí saíram da igreja, quiseram montar uma igreja para eles e tal, porque se soberbeceram. Falei, Jesus, não entenderam nada. Porque qualquer doutrina teológica cristã vai mostrar que foi Deus que fez tudo, que foi Ele, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Então, se foi Ele que fez tudo, eu não me soberbeço, eu me humilho, porque eu sou um nada. Irmãos, você e eu não somos capazes de pagar o preço de um pecado que nós cometemos. Imagine de uma vida de pecado. Por que eu digo isso? Na aula eu falei de manhã, se eu tentar pagar o preço do meu pecado, a minha intenção já é pecaminosa,
porque meu coração é pecaminoso. A minha natureza é pecaminosa. Então toda a intenção que sai do meu coração, ela é má, ela é ruim. Então eu não sou capaz de pagar o preço. E quando eu me deparo com o grande amor de Cristo, eu não posso ficar soberbo. Eu tenho que me humilhar. E aí, quando eu vejo uma pessoa pecadora, cometendo um pecado do meu lado, eu não tenho que pisar, eu tenho que julgar. Eu estou tanto quanto ele, eu sou carecedor tanto quanto ela. E o que Simão faz aqui? Se coloca no pedestal acima. Se ele soubesse quem é essa mulher, ela é uma pecadora. E ele era quem? Só havia uma pessoa naquele recinto que não tinha pecado. Só havia uma pessoa naquela mesa que não havia pecado. E essa pessoa não julgou e não apontou o pecado daquela mulher. Essa pessoa amou. Ela respondeu aquele ato. Jesus, ele responde o ato daquela mulher. Mulher, teus pecados são perdoados. Então, a segunda verdade que eu tiro, o amor que responde ao perdão. Jesus, ele nos dá uma lição maravilhosa. E essa mulher, ela demonstra um amor profundo e genuíno também por Jesus. Começa a ser aquela troca de amor recíproca, né? Ela compreendia, aquela mulher compreende o tamanho do perdão que ela havia recebido, porque ela sabia o que ela havia passado na noite anterior. Ela sabia, somente ela sabia o tanto de pecados que ela tinha e como ela sofria por aquilo. Então, Jesus perdoou muitos pecados daquela mulher. E por isso ela o amou muito. E eu quero lançar um desafio para nós nos refletirmos sobre o próprio amor de Cristo. Sobre esse amor de Cristo. Eu tenho certeza que, eu me converto ao Senhor, eu conheço a palavra de Jesus, eu sou encontrado pela mensagem do Evangelho no ano de 1997, aos 13 anos de idade. E aí, certamente você tem a sua data. Eu não lembro o dia, eu lembro que foi em maio de 97, não lembro o dia. Mas certamente você lembra desse episódio, o dia que você se encontrou com Jesus. O dia que Jesus encontrou você. Vou consertar minha frase. Porque, deixa eu me valer daquela parábola das ovelhas, da ovelha perdida. Jesus, o pastor tinha 100 ovelhas. E uma se perdeu. Uma estava perdida. Era eu. E eu perdido, eu não conseguia voltar para o abrigo. Eu estava perdido. É igual aquela pessoa que fala assim, pô, esqueci de uma coisa. Aí você fala, esqueceu do quê? Não sei, eu esqueci. Como é que eu vou saber se eu esqueci? Igual o caminho de volta. Como é que eu vou saber voltar se eu estou perdido? Eu estou perdido, não sei para onde eu vou. E aí, o que o pastor faz? O que o bom pastor faz? As 99 estão protegidas, mas eu vou encontrar aquela perdida. Então, em maio de 97, eu fui encontrado por Jesus. Eu tenho certeza que você também tem a sua data. Eu tenho certeza que você também foi encontrado por esse pastor, por esse bom pastor. A minha pergunta para a reflexão nossa é: o que nós temos feito em resposta a esse encontro? O que nós temos feito em resposta a esse amor? Ele me encontrou, eu me arrependi, eu recebi o perdão, e o que eu faço? Eu recebi o seu amor, vejo que ele muito me amou, porque ele muito me perdoou, e o que eu tenho feito em resposta a esse amor? Essa mulher se torna uma das maiores seguidoras de Jesus. A mulher que a Bíblia, nesse texto, não vai nem dizer o nome dela. Estima-se que seja alguns nomes aí, né? Na teologia, na Bíblia, não sei se é na Bíblia Católica Apostólica Romana, não sei se é na Bíblia, se eu ouvi, ou se foi no documento teológico deles, falam que o nome dela era Miriam, mas não há embasamento, não há comprovação. Alguns estudiosos dizem que pode ter sido Maria Madalena. Não importa quem foi. O que importa é que eu e você estamos nos vendo nessa situação. E o que nós respondemos a esse amor? Como nós temos respondido a esse amor? A um amor que tudo perdoa. A um amor que constrange, que nos leva às lágrimas, mas que nos leva ao céu também. Fica essa reflexão. A nossa adoração, ela tem sido completa
para Jesus, o nosso vaso de alabastro tem sido quebrado e jorrado completamente aos seus pés, ou eu venho com um percentual de adoração, com um percentual de busca? Se tem uma coisa que me... quanto tempo é o culto lá na sua igreja, Anderson? É o tempo que Deus quiser, irmão. É lógico que nós temos uma liturgia, e eu gosto de liturgia, né, eu gosto de regramentos, mas a gente fica limitado a 2 horas, que não é nem 10% do nosso dia. A gente fica muito regrado a quanto que eu tenho que orar por dia, Anderson, quantas vezes? Não, se Daniel orava 3 vezes, eu vou orar 3 vezes. Eu lembro de uma história de um professor que eu tive, que perguntaram para ele assim, pastor, quanto tempo o senhor ora por dia? Quanto tempo o senhor leva orando? Aí ele respondeu assim, eu não oro mais do que 5 minutos. Aí o aluno, que isso, professor? 5 minutos? Aí o aluno na cabeça dele, poxa, eu estava orando 20, achando que era pouco. Aí o pastor falou assim, professor, mas eu não passo mais do que 5 minutos sem orar. Eu não oro mais do que 5 minutos, mas eu não passo mais de 5 minutos sem orar. Então a gente fica muito preso a essas regrinhas de quantas vezes e tal e tal. Aquela mulher não se prendeu a nada, ela quebrou tudo e jogou por inteiro. E aí a gente chega num culto, por exemplo, e aí o ministro louvor aqui tem que, né? Eu louvo a Deus por quem consegue cantar de manhã, irmãos. Eu sou impossível minha voz funcionar de manhã, é impossível. Para cantar, Renato ali, meu Deus, ainda queria imitar Fernandinho. Eu ia ter que acordar cedo, mas aí o cansaço ia atrapalhar a voz, a rouquidão, eu ia cantar no grave, fazer o... E aí o ministro louvor fica aqui, a gente fica esperando, bom, agora eu vou entregar a minha adoração, agora, né, nesse momento eu vou entregar a minha adoração. Aí começou a pregação, não, é pregação agora, eu não vou adorar não. Aí chegou a oferta, não, a oferta eu não vou adorar não, porque é oferta, eu vou só colocar o dinheiro sem adoração. Não é assim. Aquela mulher quebra o vaso de alabastro, porque não era a tampa rosqueada, e ela entrega tudo, de uma só vez. Isso quer dizer que ela é uma adoradora integral, e não parcial, era total. É com tudo que eu tenho que eu vou. Então tudo que nós fazemos é com tudo que nós temos. Entende? Quem aqui já escutou que Deus não divide a sua glória com ninguém? Já escutaram isso? É bíblico. Mas Ele não divide você também com ninguém. Ele quer você por inteiro, pô. Não é um percentual do Anderson. São 7 dias na semana. Domingo, eu sou dele. Aí Deus, tá bom, me contentei só com domingo, né? Ou só com sábado. Eu guardei o sábado para Ele, guardei o domingo para Ele. Deus, estou contente. Não! É uma vida de renúncia, uma vida de entrega, uma vida de adoração. É total. Ou tudo, ou nada. Eu não quero te dividir, Anderson. Até porque, se eu aceitar uma divisão, a outra parte vai estar podre, Anderson. E a parte podre não entra. Amém? Todo mundo acompanhando? Recapitulando então, primeiro ponto. A necessidade de um reconhecimento da nossa situação pecaminosa. Um segundo ponto, um amor que responde a esse perdão. Ela recebeu o perdão de Cristo e ela o amou. Terceiro ponto, e último ponto, terceiro e último, a transformação através do perdão. 48, 49 e 50 diz assim, e disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aqui nós vemos Jesus declarando que os pecados dela foram perdoados, e esse é um momento de transformação, de libertação. Tinha um slide na aula que era, uns punhos assim, com correntes amarrando os seus punhos. Isso é o que o pecado faz em nós. Ele nos aprisiona. Quando a Bíblia fala que o salário, que a consequência do pecado é a morte, e usa a figura também de escravidão, que o pecado nos escraviza, é que é alguém amarrado, escravizado, caminhando para a morte. O pecado faz isso. Quando nós somos libertos desse pecado, há uma transformação tamanha que aí a mente humana não consegue entender. Como pode uma pessoa que ontem estava se deitando numa cama imunda com seus clientes, hoje ela é uma adoradora.
A mente humana não consegue entender como pode essa pessoa que ontem usava todos os tipos de drogas lícitas e ilícitas, hoje está aqui chorando, de braços abertos, adorando. A mente humana não consegue entender como pode alguém que matava, que cumpriu a sua pena, né, lógico, e agora está adorando, seja dentro do presídio ou seja fora. A nossa mente é tão presa a julgamentos que a gente não consegue entender o poder da libertação que Deus faz na vida de um homem. Como que pode alguém que andava escravizado durante 40, 60 anos, sendo cavalo de Satanás, sendo tomado por entidades severas, e hoje é uma levita, uma adoradora, hoje é uma pregadora do Evangelho? Como pode o Anderson, que antes era um pecador, desgraçado, miserável, hoje está num púlpito da AD Bela Vista pregando? A mente humana não consegue entender o poder da transformação que Deus faz na sua vida. Só quem vive, só quem recebe essa transformação consegue entender o poder que há. Alguém que fazia e hoje não faz mais, alguém que era e hoje não é mais. Viva essa transformação, morra de amor por ela, valorize ela, porque Ele transformou a mim e a você. Glória a Deus. Não importa o que estão pensando de mim e de você lá fora, são doidos, ficam todo domingo lá, mas nós sabemos o que fazíamos na noite anterior. Eu sei o que eu era antes, eu sei o que eu era antes de encontrar Jesus, assim como aquela mulher sabia o que ela sofria até aquele encontro. Você sabe o que você sofreu, você sabe como o pecado te destruía, te humilhava, te aprisionava, mas hoje nós somos libertos para a honra e a glória do Senhor Jesus. A condenação não cai mais sobre a nossa vida, a condenação não está mais sobre a nossa família. Fomos feitos novas criaturas, há uma transformação, agora é um novo homem. Eu nasci em maio de 1997, por mais que na minha identidade não esteja essa data. Não, está sim, é que eu sou novinho. Mas eu nasci para Cristo em maio de 97. Para os homens, em janeiro de 84, aceito o presente, dia 3 de janeiro, está chegando. Falei minha idade. Mas eu sei, assim, você sabe, irmãos, o que acontecia até a noite anterior àquele encontro. A transformação que o perdão de Deus fez foi tamanha que só nós podemos valorizá-la e devemos valorizá-la. O perdão, ele não apenas limpa o nosso pecado, mas ele também nos dá um novo futuro. Há uma mudança de vida, houve um novo nascimento. E agora, Anderson, o que eu consegui com isso? Uma nova perspectiva. Até um dia antes, eu caminhava para o inferno. Mas no dia que eu fui encontrado por Jesus, que eu aceitei a sua palavra, que eu ouvi a sua palavra, que eu entreguei a minha vida para Cristo, há uma nova perspectiva. Agora quem me espera é o céu, porque Ele já preparou morada, já está preparadinha lá, meu lugar. Mas aí o irmão Alex me pergunta assim, mas eu preciso comprar, Anderson, esse localzinho, tem que alugar? Tem que dar um dinheirinho, não? Não, irmão Alex, já foi pago, o preço total já foi pago. Mas eu ouvi dizer que se eu não der tantos por cento, eu não vou. Não, você não precisa dar para chegar lá, você não precisa pagar. Todo ato que você faz aqui é por gratidão ao que Ele já fez. Então, o meu dízimo, a minha oferta, a minha adoração, a minha entrega, os meus braços levantados, as minhas lágrimas, não é para conquistar, é para agradecer o que Ele já conquistou por nós. Eu não faço porque eu quero estar lá, eu faço porque Ele já vai me colocar lá. Ele falou aqui, Anderson, eu vim preparar lugar, você vai vir morar aqui comigo. Então eu faço por amor e gratidão ao que Ele já fez. Aleluia. A mulher não foi apenas perdoada, ela foi restaurada, ela foi liberta para viver uma nova vida. Essa lição que nós também vivenciamos, essa mulher nos ensina que Jesus, todo mundo que chega aos pés de Jesus, todo coração contrito que se achega a Jesus, sai transformado para viver uma nova vida. E eu quero aqui finalizar encorajando vocês. Os ministros de louvores podem se preparar, por favor. E aí, ô Renato, eu sei que você já preparou, já fica à vontade para cantar o que vocês prepararam, mas
os 2 primeiros louvores. Meu Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar o meu coração. Quando eu escuto esse louvor, foi aquela certeza assim, Deus falando assim, ó, vai lá, pode pregar essa mensagem que é isso. Eu quero nos encorajar nessa manhã, a aceitarmos o perdão de Deus em nossas vidas. Muitas vezes nós carregamos fardos desnecessários, irmãos, por causa da culpa do nosso pecado. Muitas vezes nós estamos andando com fardos que já éramos para ter lançado sobre Jesus. A gente continua carregando aquilo. Ah, não, mas é que eu fiz tal coisa. Ah, não, mas é que eu sou indigno. Ah, não, mas que... Irmãos, Ele já carregou tudo. Ele já pagou tudo. As coisas velhas ficaram para trás. Daqui por diante é uma nova vida. As coisas são novas. Veja, eu vou usar aquela ilustração da porta larga e a porta estreita. Na porta estreita, eu não consigo entrar se eu estiver carregando muitas bagagens. Não vai passar. Sabe quando você, minha irmã, vai viajar e leva 380 malas, e deixa o homem com uma mochilinha só? Está aqui. Essas 380 malas de bagagens não vão passar naquela porta estreita. E não tem que passar realmente. Só que a gente fica teimando em querer carregá-las durante a nossa caminhada. Jesus falou assim, ó, é para deixar tudo para trás. Tudo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, diz Paulo. E acabou, é tudo para trás. Então eu quero te encorajar nessa manhã, a se há alguém aqui ainda transportando um fardo de culpa, receba o perdão de Deus nessa manhã. E largue isso. Deixe para trás. Coloque no lugar que ele deve ficar mesmo. Isso aqui é do velho Anderson. O novo Anderson não transporta mais isso. Essa culpa não pertence mais a mim, porque ele já pagou o preço por ela. Deposite aos pés de Jesus. E vamos caminhar. Um caminho estreito, é verdade, mas um caminho de gratidão, um caminho de certezas. Será que Ele me perdoou? Sim, irmãos. Se foi um arrependimento genuíno, Ele te perdoou. Mas antes, o pecado bate a porta todo dia, a tentação vem todo dia. Eu lembro que Martinho Lutero disse uma frase. Ele achava que o velho homem tinha morrido no dia do batismo, mas ele fala que o infeliz sabia nadar, então ele precisa matá-lo afogado todos os dias. Para alguns, a luta não é tão grande assim, mas para a maioria dos seres mortais, a tentação vem todo dia. O pecado bate a porta todo dia. Estou aqui, hein? Olha o manjar, a mesa está posta, hein? Mas em nome de Jesus, que nós tenhamos a certeza que Ele nos perdoou, que Ele pagou o alto preço. E mais importante, irmãos, Ele prometeu que viria nos buscar. Escuta só isso. Nada que eu e você façamos vai anular a promessa que Ele fez por nós. Ele prometeu. Então, Anderson, o que eu tenho que fazer? Se arrependa hoje. Ame mais hoje, perdoe hoje, peça perdão hoje, sabe, não deixe para amanhã, vamos fazer hoje, é o que nos compete fazer, porque não sabemos o dia nem a hora. E eu não falo isso não é em tom de ameaça, por favor, não entenda assim, é em tom de responda ao amor dele hoje. Ele nos amou de maneira tal, e responda isso agora. Fala, Senhor, a partir de hoje, eu quero responder esse amor com atos de gratidão, então eu vou viver diferente. Eu vou ajudar mais, eu vou amar mais, eu vou julgar menos, eu não vou apontar mais o dedo para ninguém, eu não vou mais olhar o pecado alheio, porque eu sei que tem uma trave no meu olho. Eu não vou mais ver a mancha na roupa do irmão, porque eu sei que se olhar para mim, a minha roupa está imunda.
Então, é hoje, sim. E toda a nossa culpa, toda a condenação que o pecado trouxe sobre nós, se porventura tem alguém aqui nessa manhã ainda carregando esse fardo, eu quero te convidar a depositar nos pés de Jesus. É aos pés dele que você vai conseguir o perdão, que nós conseguimos o perdão. Faça isso de coração, que ele jamais negará, jamais rejeitará um coração contrito. Amém? Vamos louvar?